E a gente não tinha recurso. Ou dava certo, entendeu? Porque assim, a gente começou a vida do nada. Assim como meu marido também começou do nada, eu comecei do nada. E a gente trabalhava, economizava e fazia as coisas acontecer. Porque não tinha ninguém por nós. Com certeza. Né? A gente não tinha para onde correr. Pai, me empresta um dinheiro. Não tinha. Então a gente tinha que se virar, tinha que dar certo, não tinha segunda opção. Aí eu ensino outras pessoas a fazer o que eu faço. Então é uma coisa tão bonita, porque a sua luz não apaga ao levar a luz para o outro, né? Verdade. Então, quanto mais pessoas você leva a oportunidade, ensina, capacita, orienta e levanta aquela pessoa para ela crescer também, mais nós somos reconhecidas. A gente só tem sucesso se a gente quiser. E Deus colocou tudo à nossa disposição. Ele deu tudo para nós, colocou a gente no mundo e falou, tá pronto, tá tudo aí para você. Aproveita, faça por merecer. E se você não fizer, ninguém vai fazer, porque Deus já fez por nós. Caramba. Ele fez tudo, menos a sua parte. Café Brothers, episódio 77. Muito boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Thiago Torado, nosso diretor. Boa noite. Meu amigo mais quebrado do momento, tá se recuperando, graças a Deus. Amém. E eu que vos falo, ele Xandó, eu nunca me apresento, mas nesse episódio eu vou me apresentar. O cara que mais erra nesse programa, que é mais corrigido. Pessoal, um abraço pro Thiago Tamioso, tá lá nos Estados Unidos, eu não vou falar onde que ele tá, eu sei que ele tá nos Estados Unidos. Da última vez eu falei, eu mudei ele de estado, mas um abraço pro Álvaro Lanza e pro Vadinho, né? Do ladinho. Toda essa galera cafezeira aí. Pessoal, se você ainda não segue, o que tem que fazer, Rafa, pra galera aí? Bom, se você ainda não segue o café, entra lá no YouTube, segue no YouTube, ative o sininho lá. Isso, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal. Não deixe de seguir também no Instagram e no Facebook. Isso, TikTok. Tudo mais, né? Nós estamos em E tudo. todas as outras. Isso. Osmar Neto, dá um salve aí pra galera que nos apoia aí e faz o café acontecer. O povo é guerreiro, hein, cara? Sempre tá apoiando a gente aí. Primeiramente, 454, Agência de Marketing Digital, Central Serviços. Isso, vai aparecer aí, ó. Vai aparecer embaixo aí Os o bravos. logo. Gold Cereais, Celerium Telecomunicações, Uma internet mais rápida que um pensamento. Ó, Eforte Incorporadora. ó, essa é braba, hein, cara? Esses caras, você quer construir tua casa, teu sonho, fala com o Rafa lá. E o patrocínio do momento, Mãos de Fada. Ó aí, ó. Esse patrocínio é forte, hein? Pessoal, é o seguinte, episódio 77 aqui do Café Brothers. Eu estou hoje aqui com a Clairtz Miller Busato. Ela é formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Santa Maria, na turma de 85. Ela é formada em português e espanhol. A sua língua nativa é o alemão. Fundadora e proprietária da Mãos de Fada há 32 anos. Ela é esposa do Irineu José Busato, casado há 35 anos. E ela é mãe do Eduardo e do Henrique. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigado pelo convite, né? Sempre é um grande prazer, ainda mais no Café Brother, né? Eu acho que o prazer e o privilégio é nosso, né? Ter uma sem pessoa do seu calibre aqui, vamos dizer assim, né? Clairtz, a gente sempre faz uma pergunta aqui para abrir o café, né? E dentro dessa pergunta vão surgindo outras, né? E acredito que hoje aqui vão ter várias, né? Mas a pergunta é o seguinte, como é que você veio parar em Maracaju, cara? Eu vim para cá formada, né? Procurando trabalho, porque toda filha, quando forma, a mãe fica doidinha, né? Vamos arrumar serviço, né? E eu, na verdade, me formei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu vim de carona com meu primo. Ele foi para minha formatura e eu peguei carona com ele e vim para cá e nunca mais voltei. Mas como assim? Só voltei para pegar meu diploma. Você veio embora de lá do Rio Grande do Sul para cá sem saber onde ia morar, sem nada? Não, foi assim, eu vim para passear, né? E aí
eu fui nas escolas, porque eu era formada já em artes plásticas e licenciatura. E aí eu fui nas escolas. Falei, bom, vou começar a dar aula, porque uma cidade que nem Maracaju, há tantos anos atrás, né, 37 anos atrás, o que eu ia fazer com artes plásticas, né? Aqui. Só dá aula mesmo, né? Só dar aula. E aí eu fui nas escolas, todas as escolas me contrataram. Todas! Caramba! Porque não tinha ninguém formado na área. Não tinha. As escolas, eu comecei a dar aula em 3 escolas estaduais e mais uma escola particular. E aí eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Não tinha nem Caramba. tempo para respirar. Aí você falou, agora eu vou ficar rica. Na época que o professor ganhava bem ainda, né? Isso, na época que se casasse com o professor era dar golpe do baú, sabia disso? Essa eu não sabia, não. É verdade, cara. Tanto que na época eu lembro que tinha o Banco Bamerindo, se não me engano, Isso. naquela época. Aí o gerente me procurou, queria que eu fosse trabalhar lá. Quando ele me falou salário de bancário, eu falei, não, vou continuar dando aula. Você vê, cara, como que o professor era valorizado nessa época. Ganhava bem. Era a década de 80, Clertz. Em 86 comecei a trabalhar. Eu Isso. vim aqui em fevereiro de 86, porque me formei em Santa Maria. Eu fiz faculdade em 1982 a 85. 4 anos, né? Aí... Isso. E aí o que acontece, Clertz? É o seguinte, mas antes de você ir para a faculdade, né? Tem uma história que poucas pessoas imaginam na sua vida. Você nunca vai imaginar isso. Se você está nos ouvindo, quero que você nos veja, vai no YouTube e nos veja, que essa mulher aqui, ela veio da roça, cara. Ela acabou de contar para nós aqui e acabou nos surpreendendo, Osmar Neto. Você imaginava que ela teria vindo da roça? Jamais. E o que ela falou nos bastidores aqui, vamos deixar ela para ela contar agora, né? Que é interessante. Clertz, como que foi essa trajetória aí da roça para a universidade? Você veio de uma criação de uma cidade ali do Alecrim, né? Alecrim, Rio Grande do Sul, pertinho de Santa Rosa. Só que ela é fronteira com a Argentina, é fim de linha. Passou por Santa Rosa, vai por Santa Rosa, Santo Cristo, aí vem Alecrim. Aí já é Rio Uruguai e do outro lado é Argentina. Olha. E aí meus pais tinham um sítio, né? A gente morava lá, eu sou a mais velha de 7 irmãos vivos, que eu tenho uma outra irmã falecida, que ela nasceu e faleceu bebê, né? Sim. E eu sou a mais velha dos 7. E aí a gente se criou lá, sempre trabalhando na roça, tirando leite de vaca, tirava leite de 12 vacas de manhã cedo antes de ir para a escola. Caramba, e a gente mano. saía de casa carregando os tarros de leite, entregar nas casas. E eu lembro que a gente entregava leite no hospital também, entregar tudo, os tarros de leite, nata, ovos, essas coisas assim. A gente levava tudo a pé, 2 quilômetros de distância. E aí, Tá explicado esse depois ia shape para a dela. escola. Depois ia para a escola. Isso de manhã? De manhã cedo, mesmo com chuva ou com frio, geada. É frio, né? Geada, a gente levantava de manhã, ia para a estrebaria tirar leite. Aí, num frio, tirava leite. Aí, a gente tomava um café, se ajeitava para ir para a escola e ia a pé mesmo, porque ninguém levava os filhos para a escola que nem hoje. Não, sei que você faz com as tuas pé. meninas lá, isso é lenda. O que eu faço com as minhas lá é lenda. Mano. Podia chover canivete que a gente Eu ia lembro a pé pra até hoje escola. uma história, não sei se foi com você, Osmar, mas comigo foi assim, a minha mãe me levou na primeira série, o primeiro dia de aula, eu morava em Bonito, e ela me levou e me ensinou o caminho, e ela não foi me buscar. Ela falou, ó, presta atenção que você vai ter que voltar sozinha. Cara, eu tinha 6 anos de idade, mano. Aí eu fui a mesma coisa. Caramba. Minha mãe não levou o primeiro dia de aula. Porque assim, a gurizada, porque era tudo, morava nos sítios, né? Pequenos lavoureiros. Sim. Eu sei que meu pai tinha, onde a gente morava, ali era 16 hectares. Olha que legal. Criou os filhos ali. E tinha mais 10 hectares numa outra colônia, longe, tipo uns 7 quilômetros de distância. E aí,
a gurizada ia tudo a pé. Então, um saía de um canto, outro de outro, e eles iam se juntando tudo, ia pelo estradão. No caminho. E aí, minha mãe me deixou no caminho, para ir junto com a turma. Com 6 anos de idade. Vai seguindo aí o pessoal. Segue, vai junto. E alguma das pessoas mais velhas lá, que ia no caminho também, deve ter me deixado na sala de aula com a professora. Só que eu cheguei lá, a professora falava e eu não entendia nada. Você não falava português? Não, nem uma palavra. Caramba, cara! Eu falava só alemão. Meu Deus, cara. Galera, se vocês não estão entendendo o que está acontecendo, a Clairtz não falava português. Ela foi criada junto com os pais ali, com os irmãos. E você tinha o quê quando você foi para a escola? 7 anos? 6 anos. Ela tinha, até os 6 anos de idade, ela não tinha falado nada de português. Só alemão. Só alemão. Daí ela chegou lá, né, na escola. Foi dar aula de alemão. Não, eu fui aprender português. Ô, Xandó, aí o que eu gosto de participar com você aqui do café é como é bom a gente estar tremendamente enganado, né? Tipo assim, né? Que a gente olha a Clairtz, né? Conhecida como a senhora dos carros rosa, igual você falou lá, né? Tipo assim, né? A da Mary Kay. E assim, pra você que achava que a Clairtz nasceu em berço de ouro, toma aí, essa. cara. Cara, Clairtz, daí você chegou lá e como que foi ter que aprender o português pra você? A minha sorte é que minha professora falava alemão. Aí ela traduzia pra mim e eu fazia, porque quando ela falava assim, para fazer alguma coisa, ou então aquelas brincadeiras de roda, ela falava e eu queria uma barata tonta, não sabia pra que lado que eu ia, né? E aí ela traduzia pra mim. Aí aos poucos, porque criança aprende rápido, né? Aprende. Aí eu aprendi rapidinho português. Só que até eu vim pra cá, eu tinha um sotaque bem forte de alemão ainda. Tanto que os alunos, quando eu comecei a dar aula aqui, eles me remedavam, sabe? Esse rápido foram o quê? Uns 6 meses? O quê? Você aprender a português demorou uns 6 meses? Ah, isso eu não lembro, mas não, acho que é menos. Criança aprende muito rápido, né? Caramba, tá. Daí... Mas em casa só falava alemão. Só alemão. E a rotina lá, quando você voltava pra casa, era essa que você contou pra gente no backstage? Matar frango, carnear porco? Lá a gente produzia tudo que a gente comia. A gente só comprava sal. Então, assim, produzia tudo. Não comprava nada. Farinha fazia, carneava, sabão fazia, salame, tudo é feito em casa. As pessoas que olham você hoje não acreditam que você sabe carnear um frango. Mas olha, me dá um frango vivo aí que eu dou um jeito de matar e carnear. Só pra gente contextualizar, que a gente já vai mudar vamos dizer assim, vamos mudar a marcha, mas fala aí uma sobremesa que vocês faziam, porque como ninguém ia no mercado, né, Rafa? Nossos filhos vão no mercado. Pai, posso pegar tal coisa? Pode. Que sobremesa que você lembra ali que era cultural? Eu vocês lembro faziam muito ali? Que a gente fazia melado, né? Melado de cana. E aí a gente pegava, fazia tipo um melado mais fino e cozinhava mamão, laranja, tudo nesse melado. E aí deixava guardado em latas. E aí quando tinha festa, tinha visita, aí a gente tirava da lata, que virava tipo um melaço assim, sabe? Bem doce. E aí com esses pedaços de fruta dentro. Mas a gente também aprendeu a fazer pudim, essas coisas, mas nunca com leite condensado e creme de leite. Ué, como era ovos, leite e maisena, ou então ovos e leite só. Não tinha nada de enlatado. A gente não conhecia nada enlatado. Nunca foi usado na casa da minha mãe. Até hoje ela não usa enlatados. Caramba. Ela nem sabe E naquela usar. época, eu vou fazer essa pergunta porque para mim foi uma realidade, né? Viver uma época sem energia na fazenda. Lá tinha energia já nessa época? Não. Tinha que buscar no poço. E para lavar a roupa também ia lá longe, lá tinha tipo um rego d'água. E aí lavava na tábua mesmo, sabe aquela tábua de lavar? Mano. Aí colocava as roupas, roupa de cama, colocava para quarar no sol. Lá no meio aqui chama de campo, lá chama potreiro, lá no sul onde fica as vacas. Sim. E aí era assim, carregando as roupas
sujas e depois trazer de volta as lavadas, tudo dentro de um cesto e pendurar tudo no varal, assim, tudo era, não tinha máquina de lavar roupa, nada disso. Tudo era sustentável, E no, né? e no frio, como Poço que era puxar a água do poço com No frio com esquentava a balde. água pra tomar banho. Para tomar banho, o chuveiro era tipo um latão grande assim com uma ducha embaixo. Então a gente esquentava a água, colocava água morna dentro. Só que aí já era moderno, que os primeiros banhos que eu lembro da minha vida era na bacia. Nossa. Era bacia. Tanto que eu lembro que o primeiro dia de aula eu queimei minha mão, fui para a escola com minha mão toda com bolha, doendo, porque a mãe preparando meu banho na bacia e era meio frio. Ela mornou a água com água quente, derramou a chaleira de água Quente Quente pegou na dentro. tua mão. e eu fui querer misturar a água e pus a mão embaixo da queimou. água quente. E esse tempo era o tempo também que guardava a carne na lata de banho. Exato. A gente não tinha geladeira, então guardava a carne dentro da lata de banho. Desculpa, galera, vocês que são dessa época, vocês não estão entendendo o que nós estamos falando aqui, cara. Vocês têm que pesquisar o que é carne na lata de banho. É. A gente sabe dessa época aí. Ô, Clairtes, só uma curiosidade. Até quantos anos você morou na colônia? Até entrar para faculdade. Então, Aí toda a sua ia- parte de estudo, de educação, foi tudo ali na colônia. Tudo lá na escola pública, sempre foi escola pública. E na época eu lembro que quando eu entrei que era assim, ginásio e segundo grau. Primário, ginásio e segundo grau. Hoje é ensino fundamental. Ensino fundamental, Isso. médio e o superior. Aí eu fiz o jardim, o pré, depois o primário, ginásio. E quando eu entrei para o segundo grau, também era escola pública, só que a gente tinha um carnezinho, a gente ajudava a pagar para ter uma escola melhor, sabe? A gente fazia as faxinas da escola, final de semana, todo mundo fazia mutirão para limpar a escola. Para plantar as Os verduras. mudas, flores, fazer horta da escola para merenda escolar. Por exemplo, as floreiras, a gente plantava as flores na escola, as árvores, que até hoje tem lá, que eu fui visitar quando eu fui para o sul a última vez, eu fui lá rever minha escola. Tem árvores imensas, gigantescas lá, que eu ajudei a plantar. Então, assim, lá os alunos faziam tudo para a escola. Era uma cultura de deixar um ambiente Exato. mais bonito possível. E aí, para merenda escolar, na época não existia esse negócio de ganhar merenda, ganhar uniforme. Hoje, todo mundo quer tudo pronto, quer ganhar tudo, né? E na época, não. A mãe costurava nossos uniformes e a merenda, cada aluno levava alguma coisa. Se não tinha na escola, na hortinha da escola, a gente levava, cada dia alguém levava alguma coisa. Uma cenoura, levava ovos, alguma coisa. E os lanches eram muito gostosos, muito bom. Era uma cultura de totalmente diferente, né, cara? E se perdeu, né? Se perdeu, né? Você vê como que é, né, cara? Era tipo de comunidade mesmo, né? Não, Comunidade e os- mesmo, né, cara? E o respeito aos professores. Nossa! Não, Deus o livre, cara. O professor Você- entrava dentro da sala de aula, era autoridade. Entrava dentro da sala de aula, todo mundo levantava em pé, era bom dia, todo mundo junto. Enquanto o professor não falava para sentar, todo mundo ficava em pé, em sinal de respeito. A gente pegou Né? um pouquinho dessa. Eu peguei um pouquinho disso. O professor entrava, falava bom dia e fazia a oração do Pai Nosso. Também. Primeiro cantava o hino nacional. Cantava na o hino frente da nacional. escola. E depois, ficava tudo enfileiradinho e tinha que ser assim, alinhadinho. Não podia ficar desalinhado. E todo mundo em posição de sentido. Aí cantava o hino nacional, entrava para dentro da sala de aula em fila, chegava dentro da sala, rezava o Pai Nosso. Aí depois que a gente recebia o professor, nossa, era Desse muito... jeito, cara. E como que era o castigo na época de escola? Tinha que ajoelhar em cima do milho ou então cheirar a parede. Cheirar a parede. Cheirar a parede, tipo assim, a gente falava cheirar a parede, que tinha que ficar de frente. Frente De à costas para o professor no cantinho, não podia olhar para trás, não podia olhar para frente. Teve um dia que eu lembro, na quinta série, o professor se incomodou porque eu estava conversando muito. Porque assim, porque na verdade eu era repetente. Eu tive meningite quando tinha meus 12 anos de idade, de 11 para 12, eu tive meningite. E aí, isso foi em setembro.
Eu não sei se... Bom, vocês são muito jovens ainda, não vou lembrar, mas teve um surto de meningite em 72. 72. Lá para o sul, muita gente morreu, muita gente. Colegas de sala meu morreram. Caramba. E eu peguei meningite também, eu fiquei 13 dias internada. E aí, eu achei que eu ainda ia poder recuperar. Eu fiquei 2 meses sem ir para a escola. Então, setembro e outubro. Aí, em novembro, como eu era muito estudiosa, eu achei que eu ia poder recuperar e ainda fazer os exames e passar. Só que eu perdi muita matéria, não dava para recuperar. Aí eu reprovei por 1 ponto só em matemática. Só em matemática. E aí, como eu sabia todas as matérias, eu tive que refazer a 5ª série de novo. E aí, o problema é que eu sabia tudo, eu não prestava atenção, eu ficava papeando, ficava conversando com as colegas. Putz, cara. Aí, um dia, o professor pegou minha carteira, virou de costas, porque eu virava para trás para conversar. Com a colega, ele pegou e virou. Ele falou, agora você fica virado para trás, não olha mais para frente. Ah, mas que dificuldade. Aí eu queria olhar para frente. Você vê, né, cara? Era totalmente diferente. Acho que hoje, se o professor fizer isso, você vai preso, né? Mas também apanhava com régua. Na escola? Sim, batia com palmatória? régua. Na mão ou na bunda? Na mão, na cabeça, nas costas, qualquer lugar. E a gente morria de vergonha, ficava envergonhada. A gente jamais ia falar pro pai que a gente apanhou. Mas que tomava outra pisa, né? Aí já ia apanhar de novo em casa porque aprontou na escola, porque o professor jamais ia fazer nada que você não estivesse incomodando, né? Com certeza. A gente tinha muito respeito pelo professor e os pais também. Deus me livre de chegar em casa com nota baixa. Era... Nossa, a gente tremia nas bases quando ia buscar o boletim. Meu Deus do céu. Clairdes, é o seguinte, então você veio para Maracaju e tal. Cara, eu jamais na minha vida ia imaginar que você tivesse essa trajetória da roça aí, porque eu também vim de uma criação assim da fazenda, né? Eu morei na Fazenda Itamaraty, quando a Fazenda Itamaraty era ativa ainda, né? Uhum. Então eu tive o privilégio de ter essa brincadeira de ir lá montar cavalo, tirar leite, essas coisas. E a minha família também, quando eu morava numa fazenda e vinha passar férias em outra fazenda. Quase a gente não via para a cidade, né? Então havia uma grande expectativa quando a gente ia na cidade, por exemplo, fazer uma compra, era um passeio para nós. Hoje... Não, pode terminar. Não, era um passeio para nós. Uhum. Havia essa expectativa ou você não conhecia a cidade? Não, a gente morava numa cidade pequenininha. Na época que eu morava lá... Uma cidade maior, não ia? Não, eu fui pela primeira vez para Porto Alegre e já estava com 14 anos. 14 anos com uma excursão de escola, né? Que era a formatura do ginásio, acho. Se não me engano, foi isso. E aí foi que eu conheci praia também, né? Eu acho que era 14 anos. Aí a gente foi pra praia, ficamos um dia, eu acho que na praia. Aí, só passar, assim, porque a gente foi conhecer a região lá de Porto Alegre, Caxias, Bento, Garibaldi, aquela região lá, né? Mas assim, a cidade mais próxima, maiorzinha, era Santa Rosa, mas a minha cidade, onde eu nasci, na época tinha 14 mil habitantes, hoje tem 7. Diminuiu, mano. Eu saí de lá, ninguém mais ficou. Deixa eu falar, eu quero fazer 2 perguntas em uma só. O que aconteceu primeiro? Você conheceu o Busato ou abriu a mão de fada? Não, foi o seguinte, eu vim pra cá, eu saí lá de Santa Maria formada, vim pra cá, comecei dando aula. E aí, eu recém tinha chegado, foi em fevereiro, né? Isso. Em maio, naquela época, sempre tinha a festa da soja, que o Lions Club promovia essa festa da soja, né? E tinha um baile, e nesse baile era escolhido a rainha da FESoja, rainha e as princesas. E aí, na época, eu tinha uma aluna que tinha sido a rainha no ano anterior. E ela me convidou, ela falou assim, Clairdes, vamos desfilar para essa festa, né? Para concorrer à rainha. Eu falei, mas eu nunca desfilei, né? Eu falei, não, eu vou te apresentar. E aí, só que cada mulher, cada moça que desfilava, tinha que ter um patrocinador.
era um comércio que patrocinava, ou era um banco. Então, cada um patrocinava uma guria para desfilar. E aí me levaram para conhecer o tal do patrocinador. Quem que era? O Irineu Busato, da Agrícola Canadá. Ah, Busato, isso eu não sabia não, hein? Rapaz, o cara... E aí ele patrocinou a roupa, o cabelo, tudo isso ele pagou, na verdade, né? Aí tinha que dançar valsa lá com o patrocinador, não dançava nada, só pisava no meu pé, hoje é um pé de valsa, né? Porque eu acabei ensinando ele, né? Mas eu sei que foi assim que a gente se conheceu. E aí depois, quando... Lógico, foi tirado várias fotos, e ele teve várias fotos que estava junto, porque afinal era patrocinador, né? Você era solteira na época, você não tinha Sim, nenhum namorado, recém-chegada, solteira. E aí eu achava que ele era casado, eu nem tinha. Aí quando chegou meu álbum com as fotos, eu chamei ele. Eu falei, chegaram as fotos, você quer dar uma olhada no álbum? De repente você vai querer alguma foto, que tem várias fotos que você está no álbum. Aí ele olhou e falou, manda fazer outro igual. Hoje tem 2 álbuns lá em casa. Aí ele falou assim, você não quer que eu te patrocine pro resto da vida? Falou assim. Cara, que história, velho, de romance. A partir daí a gente começou a ficar amigos e tudo, e sair. Na verdade, não conhecia ninguém, e ele era um bom amigo, uma pessoa assim, confiável, que eu podia confiar para me levar para lá e para cá, para sair. Ele ia me buscar na escola, me trazia, me levava para a escola. E... Começou com um cortejo. Um cavalheiro mesmo. Aí é um gentleman. Gentleman. Aí eu sei que teve, eu acho que foi em setembro, não sei. Foi alguns meses depois, aí eu falei, gente, isso não é mais amizade, não. Tá ficando séria a coisa. Aí ele pediu para namorar com você? Na verdade, eu que falei pra ele. Falou, e aí, meu, vamos desamarrar e se pega? Aí ele falou, nossa, era coisa que eu tava mais esperando há muito tempo, porque ele foi tão respeitoso, né? Ele esperou eu me apaixonar por ele, sabe? E aí, mas era uma torcida dos amigos dele pra gente ficar junto, porque todo mundo sabia que ia dar em casamento, né? Com certeza. Porque assim, a gente vê quando o casal, quando dá liga, senão sabe? Deu uma conectividade, né? Quando dá a conexão, né? Conectividade é hoje, né? Hoje você vai para qualquer aplicativo e já corteja, né? Antigamente não, antigamente você tinha que criar um relacionamento mesmo com a pessoa. Não, e eu era moça do interior, então assim, paquera tinha um monte, todo mundo querendo, sabe? Tipo assim, a moça nova chegou na cidade e tudo, mas eu séria. E essa seriedade, assim, achavam que eu era... Metida, exatamente isso. Então, assim, porque eu não dava bola, porque eu era tímida. Eu era muito tímida. E aí achavam que eu era metida. Eu acho que a gente, se Deus nos permitir daqui pra frente, a gente convidar o Busato a ele vir, ele pode dar uma senha pra essa gurizada aí, né, cara? Como é que conquista, né? Ensinar como que conquistava antigamente? Isso, como conquistava antigamente. E a Clairtz, a gente podia fazer um episódio com ela só pra como que uma mulher se torna uma mulher de valor, né? Porque assim, cara, ela segurou a onda, né, cara? O cara ficou levando ela pra lá e pra cá e... Será que esse cara tá afim mesmo de mim? Hoje eu vejo assim que as mulheres... Cara, vamos aceitar qualquer um aí logo, porque eu tô ficando velha e acabou meu tempo e vamos. Mas, cara, o impressionante mesmo foi ele ter segurado a onda até o final. Foi ela que intimou ele. Então, cara, isso que eu tô admirado dele. Esse cara, ele foi cavaleiro até o final, cara. Isso aí é raro acontecer. Com certeza, o cara desiste, né? Mas o cara queria muito, né? Na verdade, assim, eu sempre pensei, o cara que quer casar, ele respeita. Sempre. Exatamente. Respeita, espera, aguarda o momento, né? Não fica avançando o sinal, né? Esse é assunto legal pra hoje em dia, hein, cara? Isso aí é outro podcast, outro podcast, só essa... Né? Teve um detalhe que acho que a gente deixou passar, que eu achei interessante, assim, que eu tô me perguntando, como que a Clairtz, que estudou lá em Santa Maria, como é que ela foi parar em artes plásticas?
Né? Isso, Tipo, da cara, roça isso. para artes plásticas. Muito boa essa Nada a ver pergunta. uma coisa com a outra, né? Parece meio antagônico, assim, né? Com certeza. Mas o que que acontece? Eu sempre fui muito criativa, desde criança. Então, assim, eu gostava de arrumar, de fazer. Eu era sempre muito... Desenhar também. você Desenhar, eu gostava? fazia a prova na escola, aí a gente não podia entregar a hora que terminasse e sair, como fazem hoje, né? Todo mundo tinha que esperar, virava a prova para baixo, virada para baixo, para ninguém colar, né? E aí esperar todo mundo terminar e todo mundo entregava junto na hora de ir embora. E aí eu virava a prova e eu começava a desenhar. Eu fazia cada paisagem linda, pintava, desenhava passarinho, tudo com lápis, né? E aí eu fazia muito desenho, adorava desenhar. E aí comecei, meu pai, minha mãe sempre perceberam, assim, as habilidades, né, que eu tinha. E aí meu pai me pagou um curso de pintura. Aí eu Olha, fiz um que curso legal. de pintura, eu comecei a pintar quadros. Eu lembro que o primeiro quadro que eu vendi foi para um relojoeiro que eu comprei meu primeiro relógio da minha vida. Olha que legal. Comprei um relógio. Já começou E aí- vendendo lá, hein? Você viu? Que idade que você tinha? Eu devia ter uns 15 anos, menos talvez. Não tinha nem 15. Era um quadro de paisagem? Paisagem. E aí depois eu pintei uma outra paisagem, um quadro grande, bem maior. Eu lembro que esse quadro... Não, eu pintei vários. Só que tem alguns com minha mãe até hoje. Na sua casa não tem nenhum. Na minha casa, não. Não tem, mas agora eu já comprei várias telas para fazer alguma coisa mais moderna, tipo umas aquarelas, umas coisas mais modernas, né? Eu tinha quadros, mas aí acabou indo para fazenda e sabe quando vai se desfazendo porque paisagem quase não usa mais hoje as casas mais modernas, né? Então não usa mais paisagem. Mas aí eu sei que eu pintava os quadros. Aí quando eu entrei para a faculdade, como a vida era difícil na época, eu lembro que para mim morar lá, eu fui morar numa casa de estudante. E eu precisava de levar um colchão. O colchão que eu levei para Santa Maria foi com dinheiro de um quadro que eu vendi para uma enfermeira. Caramba. O que legal. ex-prefeito, o prefeito que na época era prefeito, tem um quadro meu até hoje, sabe? A família dele tem. Então assim, eu pintei muitos quadros para vender, para ter o dinheiro Caramba. para comprar as coisas que a gente queria ter, porque a gente nunca ganhou nada. Então a gente tinha que trabalhar, tinha que fazer por merecer. Se eu quisesse comprar um chinelo novo, alguma coisa assim, aí precisava catar ovos e levar para a cidade, vender. A gente levava leite todos os dias, mas daí 1 litro por mês era para a gente comprar o que a gente quisesse daí, sabe? Então assim, eu sou da época em que o pai e a mãe prometia, se a gente passasse de ano, ganhava um sorvete. Caramba. Aí eu lembro, eu tenho, tipo assim, não me oferece um picolé. Vou tomar um picolé, que eu não gosto de picolé. Por quê? Porque eu lembro que eu passei de ano, me esforcei tanto, e aí eu acho que o dinheiro era curto, né? Aí o pai, em vez de comprar um sorvete, me comprou um picolé. Traumatizou. Traumatizei, eu acho. Então, Torado, eu tenho uma história parecida com essa, cara. Não. Meu Deus do céu. Ô, Claire, você falou como você chegou em Aí- Maracaju. Desculpa te cortar. só terminando de falar perdão. sobre artes, que você perguntou, né? Como eu tinha habilidades já, e eu lembro que um dia tinha uma amiga da minha mãe, lá na casa dos meus pais, e ela falou assim, nossa, essa menina tinha que fazer decoração, tinha que fazer estudar decoração. Mas eu não sabia o que era decoração, eu achei que coração. Era de coração. De coisa de coração, né? Aí eu escutei isso, mas não entendi nada. E aí, quando eu fui para fazer vestibular, último ano de segundo grau, aí a gente faz um teste vocacional, né? Uhum. E aí deu para mim a área das humanas, né? Nunca fui muito das exatas e nem da saúde. Só que minha mãe, ela queria que eu fizesse enfermagem, porque quando ela era solteira, ela trabalhou uma época no hospital. Ela queria que eu fosse enfermeira ou odonto, algo que desse dinheiro, entendeu? Entendi. Aí eu fui fazer artes plásticas, fiz vestibular para artes plásticas. Eu me lembro certinho que minha mãe falou assim, se você não tiver o pão para comer, você não vem pedir para mim. Caramba. Ela falou, mas aí eu fui pegar dinheiro emprestado do meu avô para fazer a inscrição para o vestibular.
Porque meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse estudar fora. Imagina, eu fui a primeira mulher a sair da minha cidade para estudar em Santa Maria. Desde lá você é pioneira. Aí não tinha ninguém, nenhuma mulher, porque todas estudavam, terminavam o 2º grau e paravam, casavam, iam ser dona de casa, ou então iam para um colégio interno, para um colégio de freiras, se quisesse ser freira. E eu não queria ser freira, né? Aí eu sei que eu peguei o dinheiro emprestado, fiz o vestibular, passei na federal e fui fazer. Só que meus pais não estavam muito de acordo, contentes com isso. Cheguei a fazer cursinho final de ano para fazer vestibular para odonto. Fiz vestibular para odonto, graças a Deus não passei, porque senão eu estaria numa profissão que eu não ia gostar, não estaria realizada fazendo, né? E não estaria aqui, né? Exato. Então, assim, na verdade, eu fiz que o meu coração mandou, aquilo que eu tinha habilidade para fazer e sempre fiz o que eu gostava. Sempre. Eu acho muito bacana isso que você disse, porque, por exemplo, eu tô com 2 filhas, né? E uma filha optou por, a mais velha, a Isadora, optou por fazer design de interiores. E eu conversei com ela, falei, filha, cara, vamos pensar alguma coisa no agro, né? Que você é tão, né? E ela disse, não, pai, eu quero fazer design de interiores. E você tá falando para mim, eu tô visualizando as minhas filhas, porque as 2 gostam de desenhar. Uhum. E a gente, como pai, tem que observar isso. Porque não adianta você obrigar o teu filho a fazer uma coisa que ele não vai ser feliz, ele não vai ser realizado naquilo. Não tá no propósito dele. Porque a gente tá cheio de histórias de cara que fez a faculdade de Direito, entregou o diploma pro pai e da mãe e foi ser mecânico. E o cara é um baita do mecânico, o cara é milionário hoje, trabalha só com porque na verdade, assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, que você ama. Que se você faz porque gosta, você faz bem feito. E aí o resultado, lógico, o resultado financeiro vem quando você faz o que você faz bem. Com certeza. Então, hoje eu sou muito realizada no que eu faço. Eu sempre trabalhei dentro dessa área. Da né? artes. De artes. Eu fui professora. E aí, durante a época que eu estava dando aula, eu comecei dando aula, né? Antes de nascer os filhos. Aliás, antes de casar, eu já era professora quando eu conheci o Busato. E aí, eu sei que eu fui começar... As minhas colegas, minhas amigas, professoras da escola, elas pediam para mim, falar, Clairtes, você desenha tão bem, você tem uma habilidade para fazer as coisas, né? Faz alguma coisa bonita, uns desenhos, alguma coisa para o aniversário do meu filho. Aí fui fazendo para uma, para outra, quando eu vi, eu estava tão envolvida com decoração de festas que eu senti necessidade de montar uma loja de decoração de festas. Aí eu comecei decorando festas de criança. Isso que eu nunca na minha vida vi uma festa decorada, porque eu nunca tive uma festa de criança. A gente não tinha. A nossa felicidade era a professora cantar parabéns na sala de aula para nós. Caramba, né? É uma coisa simples. Então, né? assim, comecei fazendo decoração para as amigas. E foi indo e evoluindo. Quando eu vi, já estava decorando festa de 15 anos, casamentos, aniversários, tudo que é tipo formaturas. Eu cheguei a decorar... Bom, isso fiz paralelo, Com a profissão. dando aula. Dando aula. Conciliou os dois até um tempo. Isso, até um tempo. E nisso já nasceram os 2 filhos, né? Então era dando aula, decorando festas, os filhos pequenos, com a loja, porque daí eu montei uma loja com artigos para festa. Bem no comecinho, antes do meu filho nascer, do Eduardo nascer, eu tinha uma sócia, né? Ela entrou em sociedade comigo. Mas aí eles foram embora para São Paulo, né? Ficaram acho que foi 2 anos que a gente ficou juntos, nós 2. Que eu já estava decorando festas e ela veio de São Paulo para cá e a gente se tornou amiga e tudo, ela me conhecia, a gente fazia academia juntos. E aí ela falou assim, Clarice, eu precisava fazer alguma coisa também. E eu achei legal as coisas que você faz, vamos fazer uma sociedade? Aí a gente fez uma sociedade. Começamos bem pequenininho. Como é que é o nome bem dela? na sala, Ivana Alcarado e Souza. Ela foi embora. Esposa do Fernando Dogo,
Ele foi embora para São João da Boa Vista, né? E aí, quando ela foi embora, eu já estava grávida do meu segundo filho, né? E aí eu fiquei sozinha. Aí aluguei uma casa em frente à minha casa, eu morava no BNH na época, aluguei uma casa em frente à minha para eu poder trabalhar e observar os meus filhos em casa. E quando não tinha babá ou empregada, sempre parece que elas se combinam, né? Que aí falta babá, falta empregado, falta funcionária, e aí você não sabe quem atender primeiro, né? E aí eu simplesmente cuidava, olhava as crianças, dava mamar e cuidava fazia as coisas de decoração, que na época a gente fazia tudo. Eu não comprava nada pronto. Era tudo manual. Os enfeites, era tudo manual, aquelas coisas de isopor, fazia tudo, né? E os artigos de festa eu ia para São Paulo para comprar. Então eu sempre ia... Brás. Não, primeiro, no começo eu ia para Campinas, comprar lá. Inclusive a primeira pessoa que foi comigo na primeira viagem foi a Reini, da Farmacêntese. Caramba. Ela foi comigo, a gente foi fazer as compras, eu lembro a gente sentado na rodoviária, no chão, comendo lanche e aquele monte de muamba para trazer de coisa. Nossa, olha, é incrível. Cara, quem que vai acreditar, mano, que essas mulheres aí foram fazer... E aí eu lembro que eu fui na casa dela também, né, conheci a família dela e tudo. E aí eu lembro que eu já estava grávida do Eduardo de 7 meses, aí eu fui para São Paulo fazer compra, e aí depois, com 2 meses de idade, quando ele estava com 2 meses, eu fui novamente. Aí o meu marido foi junto. Foi a única vez na vida que ele foi comigo para São Paulo para fazer compra. E aí... E foi o suficiente para ele não ir mais. É porque ele foi comigo porque o bebê era muito pequenininho, 2 meses, né? E aí... E foi a única vez que a gente foi de carro. Que eu sempre vou de ônibus, de avião, eu sempre vou sozinha para fazer as compras. E aí... E assim, eu fui levando. Era tudo junto. Era escola, eu dando aula, casa, loja, decoração, decorando as festas e tudo. Aí depois, quando a Ivana foi embora, eu fiquei sozinha na loja. Aí eu me vi obrigada a contratar uma funcionária, né? Para poder ajudar. Aliás, a gente já tinha uma antes, já. E aí, depois, contratei outra funcionária para me ajudar. E foi que... decorando e fazendo tudo junto. E aí chegou num momento, já fazia 12 anos que eu dava aula, e aí eu pedi demissão. Eu era concursado pelo Estado 2 períodos, pedi demissão. Aí eu parei, porque na época eu já estava com a loja mais estruturada, eu já estava num ponto comercial, ali na Antônio Souza Marcondes, não é onde eu estou agora, né? Num ponto alugado. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de largar da escola. Aí eu fiquei só com a loja e com as decorações, decorando festas. Porque um empreendedor, por exemplo, para mim começar a montar a loja, exige investimento. Eu tinha que investir. E se eu parasse da aula, eu ia tirar dinheiro da onde? Da loja? Não dava. Eu precisava fazer o negócio crescer. A partir do momento que o negócio tivesse estruturado para isso, para me sustentar, aí eu larguei da escola, né? Porque até então eu dava aula para gastar comigo, dinheiro para abastecer, gasolina, para as minhas vaidades de mulher, né? E roupa, essas coisas assim. E aí... chegou o momento... Aí eu sei que a gente... chegou o momento que eu parei de dar aula. E eu só continuei com as festas, aí foi quando eu comecei a decorar festas para fora. E a primeira cidade que eu decorei foi para Jardim. Vizinho. Em casamento, E a partir desse foi muitos casamentos. E comecei a ir para outras cidades. Sempre fazendo decoração. Decoração de festas, E aí a própria festa era propaganda. Eu nunca fui atrás de ninguém, as pessoas me procuravam. Os fotógrafos de Campo Grande, fotógrafos de outros lugares, eles que me indicavam para as pessoas. Porque aquele tempo não tinha rede social, né? Não, então era por indicação. Mas uma coisa interessante que eu achei que você falou é que eu vejo muito isso, quem gosta do empreendedorismo aí, né, gosta de arriscar, às vezes, interessante que ela falou que para ela começar, né, o empreendimento dela, ela teve que
investir por muito tempo até o negócio tornar sustentável, para daí ela largar da parte que era a segurança dela e pular para dentro do barco do empreendedorismo, vamos dizer assim, né? E às vezes hoje em dia a gente vê o pessoal falando, né, como se fosse tudo muito fácil, não, vamos arriscar, mas eu acho assim, da mesma forma foi comigo, e eu acho que tem que ter essa inteligência no começo de você ver que nenhum negócio começa já dando lucro, né? Às vezes, inicialmente, ele acaba sendo exponencial e depois ele vai dar uma baixada, né, no resultado, vamos por assim. Então, é interessante isso, né? Que o pessoal que está começando aí tem que ter esse entendimento, que tem que investir para... Porque na verdade, assim, a gente não tinha recurso. Ou dava certo, entendeu? Porque assim, a gente começou a vida do nada. Assim como o meu marido também começou do nada. Eu comecei do nada. E a gente trabalhava, economizava e fazia as coisas acontecer. Porque não tinha ninguém por nós. Com certeza. Né? A gente não tinha para onde correr. Pai, mãe, me empresta um dinheiro. Não tinha. Então, a gente tinha que se virar. Tinha que dar certo. Não tinha segunda opção. Né? Não tinha plano B, só tinha plano A. Aí eu comecei a decorar festas em outras cidades. Aí chegou a 10 cidades. Atendendo 10 cidades. Aí você já tinha uma equipe, já daí. Sim, tinha que ter. Era 7, 8 funcionários. E muitas vezes tinha 3, 4 cidades para decorar para o mesmo final de semana. E aí tinha que me organizar. Era bem estressante. Muito estressante, porque trabalhar final de semana é complicado. Porque com funcionários é muito complicado, porque jovens, eles querem festar final de semana. Quem é casado quer ficar com a família. Por mais que pagasse bem, era difícil conseguir funcionários. Muitas vezes eu me vi sozinha para fazer uma decoração no final de semana. Aí vai marido, vai filhos, vai gente conhecida, catava alguém. Até minha mãe, muitas vezes minha mãe foi junto, depois que ela veio morar para cá, porque ela já faz uns 20 e poucos anos que mora aqui. Então, assim... Foi difícil, foi complicado, mas a gente supera tudo. Eu sempre falo, para mim, qualquer coisa que eu fizer hoje é fácil. Porque na época foi muito difícil, tudo era mais difícil. A gente não tinha as condições financeiras. A gente não tinha as facilidades que tem hoje. Não tinha muito contato. E hoje o que você quiser, você compra pronto. Você compra pronto, você compra pela internet, qualquer coisa. E na época não, era manual, era fazer. Por exemplo, para fazer aqueles desenhos, aqueles personagens para pôr na parede, no painel, eu desenhava, eu ampliava, olhava uma figura pequena, ampliava, aí usava meus conhecimentos artísticos que eu aprendi na faculdade e que eu ensinava na escola também para os alunos, né? E aí ampliava, desenhava, pintava, recortava, fazia tudo na mão. Você participava das festas ou só ia tirar só a decoração depois? Não, algumas vezes as pessoas faziam questão que participasse, me chamavam. Mas eu só ia quando era chamada e também se eu podia, porque muitas vezes eu fazia uma festa já partia para decorar outra. Sim. Tinha várias festas, ou E essas festas que você participava, você conseguia enxergar nos olhos das pessoas a realização daquele evento? Ah, com certeza. Eu sempre falo assim, quando eu decorava uma festa e ninguém elogiava, eu mesma elogiava. Eu falava assim, gente, mas ficou lindo, né? Caramba, cara, isso que é autoconfiança, né, cara? Putz, cara. Porque assim, eu lembro meu filho, o Eduardo, que ele sempre fala, quando ele ia junto para decorar as festas, os casamentos que a gente fazia, que eu fazia aquelas forração de clube, né? Com teto rebaixado, lustre no centro, essas coisas. E aí, terminava tudo, aí começava a juntar as coisas para levar embora, caixa de ferramentas, coisas tudo. Aí ele falava assim, vamos embora logo, senão minha mãe vai querer voltar para trás para consertar alguma coisa, porque depois que eu decorava tudo, que estava tudo pronto, aí eu sentava e observava, sentava e começava a ficar olhando. Se tivesse algum defeito, eu voltava, ia lá, consertava, arrumava. Eu não ia embora sem antes fazer uma vistoria geral em tudo, para ver se estava tudo perfeito. Tanto que as pessoas que me contratavam, elas falavam assim, não, se a Clarice está fazendo, está tudo certo, não preciso me preocupar. Tamanha confiança. Eu me lembro muito bem que um dia eu fiz o aniversário de 15 anos da filha, de uma das filhas do Marcos Caldeirão. E aí a Meire
falou que mais ou menos o que ela queria. Na verdade, não escolheu muita coisa, ela deixou para mim. Ela só escolheu a cor da decoração, e foi lá no CTG. E ela falou, eu já estava quase pronta a decoração, já era no sábado à tardinha. Aí eu liguei para ela, falei, Meire, vem aqui dar uma olhada, vê se tá ótimo. Não, imagina, eu sei que tá bem feito. Olha a confiança que as pessoas tinham. Então, as pessoas sempre falavam, entregou na mão da Clairtys, tá bem feito. E isso me deixava, assim, muito orgulhosa do meu trabalho, que sempre fiz, entreguei mais do que as pessoas esperavam. Sempre entregava mais do que as pessoas pagavam. Tem uma frase, né, do Napoleão Hill que ele diz assim, quem faz mais do que é pedido, uma hora ou outra vai receber mais do que merece. E aí, às vezes não é em dinheiro, né? É em satisfação, em realização profissional, né? Não, tudo que eu fiz na minha vida eu sempre fiz muito bem feito. Quando eu dava aula, eu dava uma aula perfeita. Eu trabalhava por exemplo, artes plásticas, artes cênicas, arte musical com os alunos. Eu fazia um planejamento maravilhoso para trabalhar com eles. Realmente e na se preocupava verdade, com a formação das pessoas. artes exige que você leve material para pintar e os alunos não levavam, principalmente nas escolas do bairro, né? Os alunos não levavam. Escola particular era mais fácil, você pedia uma lista de material, eles traziam, eles levavam, né? Só que escola estadual era mais complicado. E aí eu improvisava. Às vezes pegava, por exemplo, tinha pedido um material, ninguém tinha levado. Eu ia para a secretaria, pegava aqueles rolos de papel craft, esticava no chão da escola, no chão da sala de aula, ou então no corredor, pegava carvão, pegava qualquer coisa e botava eles para desenhar. Ou então ia para o pátio da escola. Falava assim, todo mundo agora procurando lixo. Procurar lixo, procurar material, qualquer material. Vamos fazer esculturas com materiais que eles achavam no lixo, qualquer coisa. Então, nós fazíamos uma escultura. E criava temas. Nossa, era muito divertida as aulas. Caramba. Era muito criativa. Era assim. criativo mesmo, né? Ô, Clairtys, e aí, então, você tá contando para nós que você já fazia decoração das festas, né? E depois qual foi o próximo passo da Clairtys daí? Paralelo às festas, eu montei uma equipe de cerimonial. Então, eu atendia as festas com cerimonial. Eu fazia a decoração dos casamentos, terminava o casamento, corria para casa tomar banho e me montava para fazer o cerimonial. Caramba. Então, eu montei uma equipe de cerimonial também. Porque eu fiz curso de cerimonial, protocolo e etiqueta social com acho que é a melhor do Brasil, porque é a Maria Salvatore. Não sei se alguém chegou a conhecer. Ela fez nada mais, nada menos do que o cerimonial do presidente, na época que o imperador do Japão veio para o Brasil. Caramba. Então, assim, ela era uma senhora já bem de idade, e eu fiz vários cursos com ela. E, nossa, aprendi muito, muito, muito com ela. Aí você teve aula de etiqueta, tudo também? Também. Aprendeu a comer com os garfinhos e tudo lá? Não, na verdade, assim, era mais cerimonial de festas, De eventos. de eventos. Eu O me jeito de se especializei portar em e tal. eventos, né? E aí, no caso, você se obrigou a participar das festas daí. Aí você tem que Aí ficar era daí. até acabar. Até acabar. Eu fazia a decoração, depois já ia correndo para a igreja para organizar os padrinhos, organizar tudo para a entrada da cerimônia. E dali já ia para o salão também, depois que acabava na igreja, ia para o salão, já recepcionar lá tudo era coordenado através de mim e da minha equipe. Cara, assim, Clairtys, vou fazer uma pergunta bem objetiva, assim. Você ganhou dinheiro com isso? Com festa? Ou você ganhou muito trabalho? Olha, na verdade, assim, eu ganhei muita experiência. Muita experiência. Não sei se ela quis esconder o jogo aí, né, Tom? Mas eu acredito que com certeza experiência deve ter ganhado. Não, eu trabalhei muito, mas assim, o que eu tenho hoje, por exemplo, aquele prédio da loja, eu comprei com o trabalho das festas. E aí eu sei que eu visualizei, eu fiz na época, em 1999, eu teve um Empreitec em Maracaju, eu acho que foi um dos primeiros. E aí eu fiz o Empreitec e a gente tinha que visualizar, fazer uma projeção de futuro para nós, a curto, médio e longo prazo. E aí eu visualizei aquele prédio, que na época era da Guaíba
Guaíba Calçado, se não me engano. Só que fechou e ficou para o Banco do Brasil, então era do banco. E estava fechado fazia uns 3 anos já. Não vendia, não alugava, nada. Só que eu mentalizei aquilo ali. Eu escrevi que aquilo ia ser meu até junho do ano seguinte. Em 1 ano. Só que daí, sabe quando você mentaliza e você quer muito algo, não importa de que jeito que eu ia comprar aquilo ali. Eu não tinha dinheiro para comprar. Só que daí eu mentalizei aquilo ali, eu chegava a sonhar trabalhando lá dentro. Eu me via trabalhando lá dentro. Já tinha tomado posse, sabe? E aí, em outubro, isso foi em junho, em outubro saiu o edital de convocação para o leilão. Aí eu fui e comprei no leilão. Só que, na hora de bater o martelo e tudo, claro, eu vibrei, aquilo era uma coisa que eu queria muito. Ter o meu próprio local de trabalho, porque antes eu pagava aluguel. E aí, eu sei que eu tinha dinheiro, todas as minhas economias, juntando tudo, só deu para pagar a comissão do leiloeiro. Nossa, cara! Aí, o que eu fiz? Quando a gente tem crédito, né? Eu fui no banco, fiz um financiamento. Eu sei que nós tinha que dar uma entrada, tinha que dar uma parcelinha de entrada. Aí, meu marido ajudou, me deu essa parcela de entrada. E aí, o restante eu financiei para 5 anos. Aí, na hora de assinar o papel lá, assinar o documento, eu falei para o rapaz do banco, isso aqui eu vou pagar em 3 anos. Certo? Ele não acreditou muito. No dia que fez 3 anos, eu quitei. Olha que legal. Eu quitei. E nesse meio tempo, eu reformei o prédio, enchi a loja de mercadoria, porque na época, antes disso, não mexia com decoração, aliás, com presentes. Hoje, minha loja é uma loja de presentes e decoração de casa, né? E aí, eu enchi de mercadoria, reformei, comprei uma moto e ainda troquei de carro, porque eu precisava de uma caminhonete. Eu tinha uma Courier, eu acho que Courier que eu tinha, uma caminhonetinha menor, né? E aí, troquei, comprei uma S10, se não me engano, na época, que depois troquei por uma Hilux. E assim foi, tudo muito trabalhado, muito trabalho. Então assim, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu não tinha folga, nunca. Eu trabalhava direto. Para viajar, para tirar férias, eu já tinha que me organizar com muita antecedência, porque não tinha um feriado, não tinha um final de semana. E assim, às vezes eu dormia 2 horas no final de semana, porque terminava uma festa, um cerimonial, aí dormia um pouquinho, descansava e já levantava para ir desmontar as festas quando não era para montar outra pro domingo. Caramba. Então era assim, era direto, correndo, Ganhou trabalhando. muita experiência, então. Na verdade, assim, o que eu conquistei na época valeu, porque para quem nunca teve nada, de repente tem um negócio, né? Que tá dando certo, isso é uma grande vitória. E eu sempre vibrei muito com tudo que eu conquistei. Então, assim, sabe quando você dá um passo para frente, yes! Eu mesma comemorava, sempre comemoro minhas conquistas. Com certeza. E aí, isso foi 22 anos decorando festas e 16 anos com cerimonial. Aí chegou num momento que eu estava cansada, já dessa vida, dessa correria toda, eu sentia que eu precisava dar mais atenção também em casa. E meu marido já fazia tempo que ele pedia, ela falava assim, Clarice, larga a mão das festas, fica só com a loja, que a escola já tinha largado mão, já fazia tempo. Só que daí quando a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor, né? Primeiro, o que aconteceu? Os meus funcionários foram decorar uma festa, capotaram a caminhonete. Nossa. Caminhonete novinha, que eu recém tinha comprado uma Hilux, e aí capotaram. Pronto, aí mandei arrumar e tudo. Sorte que ela tinha seguro. A sorte, que senão eu não ia ter como pagar. E aí foi aquele estresse, não ter a condução para levar as coisas, para decorar e tudo. Aí foi que eu decidi não decorar mais para fora, para as outras cidades. Porque eu dependia de caminhão, baú, ainda bem que meu marido tinha um caminhão, baú, que eu podia levar as coisas, né? E aí, meu marido fez uma proposta, ele falou, Clarice, para de decorar as festas, fica só com a loja, que daí eu vou te dar um carro, mas fechadinho. Sabe, um carro que não precisava carregar mais nada, né? E eu pensando, minhas clientes, quem que vai decorar as festas? Quem que vai fazer as festas para elas, né? Eu continuei.
Só que daí, é o que eu falei, quando a gente não aprende por amor, aprende pela dor. O que aconteceu? Num sábado à tarde, eu decorando uma festa, forrando um clube, lá no CTG, rompeu o ligamento do meu braço, porque de tanto ficar grampeando os tecidos, rompeu o ligamento do meu braço, perdi o movimento do braço. Direito. E aí eu fui obrigada a parar, porque aí eu entrei em tratamento, 6 meses de tratamento, não conseguia erguer um copo até na boca, não tinha mais força, nada. Aí fiquei com o braço engessado, era injeção de corticoide, era fisioterapia. Eu lembro que eu fiz muitas sessões de fisioterapia. Era 6 meses de tratamento. E aí eu fui obrigada a parar. Parei com as decorações de casamento, tudo. Formaturas, tudo. E aí eu continuei com as festinhas, porque eu pensei, festinha de criança. Pensei, bom, festa de criança é mais fácil, que aí os funcionários podem fazer. Só que não deu certo, porque o acabamento não era o meu, entendeu? Eu não conseguia mais amarrar balão, não conseguia mais fazer isso. E aí as pessoas começaram a falar, Clairtes, podia dar um pulo aqui, porque não ficou legal, você podia vir dar um acabamento melhor. Quer dizer, eu tinha que ir lá refazer a festa, tinha festa que eu tinha que refazer. Aí o que adiantava eu ir lá, eu manter isso? Aí eu decidi que não ia mais fazer. Só que ainda continuei assim, fazendo de pouquinho, mas menos. Foi aí que, por exemplo, assim, quando eu me vi, uma mulher que tá sempre 1000 por hora, sabe, trabalhando, aí só com a loja, tem gente que só com a loja acha muito, né? Mas eu só com a loja, daí eu comecei a me sentir um vazio. E eu queria montar outra coisa paralela a isso, porque eu nunca fiz uma coisa só. Eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Que nem quando eu decorava festas, eu tinha um parquinho de criança, era cama elástica, piscina de bolinha, gira-gira, tudo isso para a criançada brincar também. Né? Era os casamentos, cerimonial, decoração e a loja. Família, casa, tudo tinha que conciliar, né? E aí, eu sei que começou a me dar um vazio e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tudo que eu pensava em fazer, meu marido me provava por A mais B que eu ia me incomodar, que eu ia ter trabalho, que não ia compensar. Aí eu comecei a pedir a Deus, eu falei, meu Deus, me dá uma luz. Eu preciso fazer algo que eu ame fazer, que me dê um retorno financeiro e que eu não preciso me judiar do jeito que eu fazia, porque eu camelava, sabe quando você trabalha muito? E aí um dia entrou na minha loja uma mulher linda, maravilhosa, toda maquiada, no salto. Eu falei, gente, vou vender tudo hoje, deve ser muito rica, né? Aí, na verdade, era o quê? Era uma consultora de beleza que me ofereceu uma sessão de cuidados com a pele. Ela queria que eu conhecesse os produtos. Ela perguntou para mim... Primeiro, ela perguntou tudo da loja, né? Queria saber um pouquinho mais de mim. Na verdade, ela não queria comprar nada. Ela queria só sondar para criar uma empatia comigo, né? E aí, ela perguntou, você conhece a Mary Kay? Eu falei, Mel quê? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí ela falou assim, uma linha de cosméticos de alta qualidade, porém a preços de produtos nacionais. Eu gostaria muito de fazer uma limpeza de pele, uma hidratação, uma maquiagem, para você conhecer. Eu falei, mas quanto que paga tudo isso, né? Para fazer tudo isso. Ela falou, nada, não, eu quero só a sua opinião. Eu falei, então eu quero, né? Aí ela me demonstrou os produtos, eu amei, me apaixonei pela qualidade, nunca tinha colocado nada igual no rosto. E quase me acabei comprando. Gente, eu tive que parcelar em 3 cheques, porque era muito que eu tinha comprado. Tudo que ela botou no meu rosto eu queria. E era uma mulher assim, que eu não usava nada, mal passava batom. Eu não tinha tempo para me cuidar, sabe? E quando me olhei no espelho, me vi toda linda, transformada, aí eu falei, gente, eu quero esses produtos, né? Aí eu comprei para mim, para meu uso, daí de repente ela falou assim, Clairtes, você gostaria de trabalhar comigo? Eu falei, como assim? Não, fazer o que eu faço. Aí ela falou, eu falei, mas como é que funciona isso? Aí quando ela me explicou que era só as pessoas experimentar o produto, que não precisa fazer venda, que aí se apaixona. Todo mundo que experimenta se apaixona, porque realmente é um produto de alta qualidade. E aí só que até então eu pensei, bom, vender cosmético eu nunca vendi, mas eu vou comprar para meu uso. Eu quero entrar nesse negócio para eu economizar, comprar para mim. E aí eu já compro um pouco a mais, vendo para minhas irmãs, minhas cunhadas, pessoas próximas, para tirar o meu.
Essa foi minha primeira intenção. Mas aí, ela foi me explicar da carreira. Ela me explicou como funciona a carreira executiva na Mary Kay. Daí me interessei. Eu falei, isso eu gostei. E aí, eu comecei a fazer vendas, comecei a mostrar o produto, todo mundo queria, uma comentava com a outra, todo mundo queria. Você já tinha uma rede de contato e acesso às pessoas, você já conhecia muita gente. E aí eu fui, para quem que a gente oferece? Para as pessoas próximas, as minhas amigas mais próximas. E essas amigas têm outras amigas que vão comentar sobre o produto com as outras. E aí é por indicação. Aí a gente vai ampliando a rede de contatos através dessas primeiras pessoas, né? E aí foi assim que eu comecei com o Mary Kay. E o produto era sem bom? intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso, nada. Só que o produto é bom demais. Quando a gente trabalha com um produto que dá 100% de satisfação, é maravilhoso, porque a empresa dá a garantia de 100% do produto. E aí você tem um respaldo da empresa e tem uma filosofia muito bonita. Eu gosto demais da empresa, que tem uma filosofia que nenhuma outra empresa eu vi. Que tem Deus em primeiro lugar, segundo a família, em terceiro trabalho. Cara, que legal, cara. Então, assim, é muito lindo. E tem o espírito de ajuda. Ajudar ao próximo, ajudar aos outros sem nem esperar nada em troca. E nós somos anjos com uma asa só. Então, quer dizer, eu só voo se eu ajudar o outro a voar. Cara, essa eu não tinha escutado aí, nem velho. Mas é muito bonito. Para quem não conhece, é lindo. Existe um vídeo, inclusive, um filme sobre a Mary Kay. É a mulher mais empreendedora, uma das mulheres mais empreendedoras, visionárias da época, mais visionária da época. Muito bonita a história dela. Caramba. Então você entrou pensando em comprar o produto mais barato para você mesmo e acabou se apaixonando pela filosofia da empresa. Com certeza, cada vez mais, né? E como que foi? Conta para mim, qual que foi o primeiro carro rosa que você ganhou? Foi em 2012. E o que tem que fazer para ganhar um carro rosa, né? Isso. O Xandó ficou muito interessado, ele quer ter Muita gente acha que fala assim, nossa, você deve vender muito para ganhar carro, porque na verdade já ganhei 4 carros cor-de-rosa, né? E aí, mas não é a venda. Claro que a minha venda, como é que eu vou ensinar alguém a fazer venda se eu mesma não vendo? Então, a gente lidera pelo exemplo. A senhora Mary Kay sempre dizia, a gente lidera de 3 formas, pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Né? E aí, o que me levou a ganhar o carro cor-de-rosa é a carreira. Existe uma carreira Mary Kay, né? Então, assim, você começa levar a oportunidade para as outras pessoas. Ensinar outra pessoa a fazer o que eu faço. É que nem quando eu aprendo a fazer um bolo. Eu aprendi a receita, fiz o bolo e deu certo. Uma vez que eu sei fazer, eu posso ensinar a outra pessoa a fazer do mesmo jeito. E aí eu ensino outras pessoas a fazer o que eu faço. Então, é uma coisa tão bonita, porque a sua luz não apaga ao levar a luz para o outro, né? Verdade. Então, quanto mais pessoas você leva a oportunidade, ensina, capacita, orienta e levanta aquela pessoa para ela crescer também, mais nós somos reconhecidas. E é uma empresa que ela trabalha com meritocracia. É meritocracia. Então, quanto mais você traz resultado para a sua vida e para a vida dos outros, mais você é reconhecida. Então, o carro, ele é um prêmio de vendas e liderança de equipe. Quando você vê uma mulher com carro cor-de-rosa, é porque ela já capacitou e ensinou muitas outras mulheres a prosperar nesse negócio. Tem um número X de mulheres? Ou... Não é por número X, é por produção. Pelas vendas mesmo. Que as outras fizeram. Isso, às vezes poucas pessoas fazem a venda, talvez, de várias, entendeu? Poucas bem instruídas aí, né? Depende, porque assim, pode ter menos de 100 mulheres na equipe, como pode ter mais, não importa. O que importa, se tiver poucas mulheres, elas vendendo muito, trabalhando bem, vendendo bem, eu vendendo bem, aí acontece.
Então, assim, não é Mas quantidade é de premiação pessoas, né? a nível, por exemplo, é por produção, mas é a nível estado, como que é? Não, nós não temos território. É? Não. Eu tenho pessoas na minha equipe desde o Piauí até o Rio Grande do Sul. Então, assim, eu capacito essas mulheres mesmo de longe. Nossa, que Né? bacana. É porque a rede social deu esse poder aí, vamos dizer, para você dar uma mentoria para a pessoa lá no Maranhão, entendeu? Não, eu falo assim, para ganhar o carro rosa, vamos supor, é uma meta que tem que ser atingida ou você tem que Ah, ganhar sim. de outras pessoas? Não, entendeu? não. Todas podem. Não existe as que mais produzir, não. Todo mundo que chegou naquele nível de produção conquista o carro. Que legal. E a cada 3 anos, se eu manter aquela produção, eu conquisto um novo carro. A cada 3 anos, eu ganho um Você foi carro novo. vendendo os outros? Hã? Você foi vendendo os outros? O primeiro eu dei pro meu filho. Pintei de branco, né? Eduardo ou Henrique? O Henrique. É, Ficou com ele. O Cruze. Vendeu agora esses dias, Ah, é? o Cruze. Ficou com ele todos esses anos. O segundo, que eu fiz? O segundo eu vendi para fazer meu espaço rosa novo. Que eu fiz um espaço rosa lindo lá. Um camarim, com um escritório, copa, lavabo, uma sala de reuniões. Ficou lindo. Aí eu vendi para fazer essa reforma, que era onde era antes, era meu ateliê e depósito da loja de festas, né? E aí desocupei tudo lá, o depósito, e fiz o espaço rosa. Bacana. E aí foi dinheiro, eu marquei. Eu falo assim, porque eu vendi o carro e fiz o espaço rosa. E aí depois o outro é o Corolla, que eu comprei o Corolla. Eu recebi o dinheiro, que aí já não era mais o carro. Antes a empresa dava o carro e a gente usava o carro, quando ganhava o outro, entregava o velho. Só que agora não, a empresa dá o dinheiro, você compra o carro que você quiser, eles dão o dinheiro para você pintar de rosa ou então para blotar. É blotar que chama? Isso. E eles mandam a plaquinha para colocar do lado, né? Então a gente escolhe o carro que quer pegar. Uhum. E aí o quarto carro, eu peguei o dinheiro. Eu investi em outras coisas e fiquei com o Corolla, que eu tenho Corolla XRS, né? Esportivo. Que é esse atual. É o atual, então esse já é... Já é o terceiro, então, esse. É o terceiro, quarto mas você o pegou a quarto é premiação. o troféu dos sonhos. E daí, que no caso, legal. pode ser o troféu sobre rodas ou o troféu dos sonhos. Aí eu peguei o valor do carro em dinheiro. Que legal. Eu vejo da seguinte forma isso, né? Por exemplo, eu acredito muito nisso, né? Que você pode transformar a vida das pessoas através do conhecimento, né? O que você faz, na verdade, é mudar realidades, né? Por exemplo, às vezes uma mãe solteira que foi abandonada pelo marido e está sem uma perspectiva, né? E de repente a pessoa te vê numa rede social, você faz uma mentoria e ela começa lá no interior do Piauí, vamos dizer assim, a trabalhar e a ter uma esperança, né? De dias melhores. E eu acredito que através dessa ferramenta que você tem, você não é só realizada, mas você transforma realidades, né? Com certeza, porque assim, inclusive o lema da Mary Kay é transformando vidas. É o lema da empresa, né? E quando a gente chega na pessoa, mesmo que você vai fazer só uma limpeza de pele, você está transformando o dia daquela pessoa. Com certeza. Então a gente leva beleza, transformando a pessoa, levando a autoestima. E a pessoa, uma vez que ela se sente bonita, ela eleva a autoestima, ela tem mais autoconfiança, ela se sente mais segura, ela se relaciona melhor com as pessoas, ela produz mais no trabalho. Então, com certeza. tudo influi, tudo ajuda. E também, o que a gente faz com esse trabalho? Um trabalho preventivo para a pessoa não entrar em depressão. Porque a falta de autoestima leva à depressão. Com certeza. Da autoestima para a depressão é um pulinho. Já há mais de 10 anos atrás, mais da metade da população brasileira sofria de baixa autoestima. E agora, com a pandemia, muitas pessoas entraram em depressão. Potencializou, na verdade. Potencializou.
Mas também, por outro lado, as pessoas começaram a se olhar mais, se preocupar mais com elas. Sabe aquele olhar Pra dentro. para dentro? E muitas pessoas começaram a se cuidar mais. Eu costumo dizer Aí assim deu um também, boom na pandemia a questão da venda de cosméticos. que a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? Exato. Então, apesar que eu fui tudo sujo lá no teu trabalho lá, né? Mas como eu tava trabalhando, Imagina. pelo menos, né? Mas eu acredito que as mulheres, depois desse processo que você faz, você não tá trazendo só um dia feliz para ela, né? Mas uma perspectiva de futuro, né? Com certeza, muitas mulheres que eu já atendi que se viram transformadas e saíram da depressão, inclusive por ter oferecido oportunidade para elas. Mulheres que não tinham perspectiva de trabalho, pessoas de idade, assim, senhoras, aposentadas, ou então pessoas que não tinham como trabalhar fora por falta de estudo. Poderia, mas ganhariam um salário muito Abaixo, né? abaixo do que ela precisaria. Então, ela começando a trabalhar, ela faz o salário dela, ela faz o ganho dela, ela trabalha no horário que ela quiser. E é só para mulheres ou homem também pode vender? Não, tem muitos homens na empresa. Sério? Muitos homens. Caramba, muitos homens. mano. É. Mas tem produto só para mulher. Não, tem toda a linha masculina, tem fragrâncias masculinas, Olha aí, cara. tem tudo. Tudo. Por exemplo, Aí, a gente pode resolver aquele seu problema. Não, eu acho que o Osmar Neto vai Não. ser um bom vendedor de Mary Kay para um. Na verdade, ok. deixa eu falar uma coisa. Eu sempre falo para as consultoras, não precisa saber vender. O bom vendedor é aquele que não vende nada. Ele atende às necessidades do cliente. Fato. Entendeu? Então, assim, se eu atendo a tua necessidade, vejo a tua dor, eu resolvo a sua dor, você vai querer adquirir o produto. Com entendeu? certeza. Por exemplo, se você tem uma pele oleosa, Que é o meu caso. e eu sei o que você deve fazer para resolver esse seu problema. Se tiver acne, cravos, espinhas, ou então coisa assim, eu sei o que fazer para resolver. E aí eu vou te explicar o que você precisa fazer. Eu tô vendendo? Não. Você vai querer comprar para resolver o seu problema. Com certeza. Então, assim, a gente atende às necessidades do cliente. Então, eu sempre falo, o bom vendedor é aquele que não vende nada. Ele atende às necessidades. E o bom vendedor Então- não é aquele que fala muito, é que ouve mais. Exato. Porque se ele escuta o próximo, ele tem a capacidade de oferecer o que você precisa. Verdade. Cara, eu ouvi um cara falando, não lembro se foi o Flávio Augusto, falando assim, que se você for o primeira, que você que tá contando a primeira história, você já perdeu. Na venda ele falando assim, né? Você tem que escutar primeiro, né? Fala, isso aí. Osmar, porque- manda tem alguma pergunta aí? Não, Fala assim, aí. eu achei interessante o modelo da empresa, porque na verdade é uma meritocracia humanizada, né? Além de todo mundo ganhar, tem a questão do acolhimento, né? Você não só vende, você acaba transformando a outra pessoa acaba transformando outra pessoa e cria uma escala em rede, assim, que não tem fim, né? Isso é interessante. E nessa empresa, por exemplo, você só cresce se você ajudar os outros a crescer. Aí, ó. Que é diferente do mundo corporativo, onde, às vezes, fica pisando em cima do outro para o outro crescer. Então, derrubando um para crescer o outro. Por exemplo, um diretor numa empresa tem sempre só um diretor, né? Ou de um departamento, coisa assim. Para alguém assumir aquele posto, aquele tem que cair, tem que sair. Na Mary Kay, não. Todos podem ser diretores. Todos podem ser diretora. Todas as consultoras da minha equipe podem se tornar diretoras e chegar à mesma posição que eu, ganhar carro cor-de-rosa também. E esse é o meu desejo de que todas conquistem isso. Sem Então, a gente precisar leva- derrubar você que levou elas Não. para a empresa. É muito bonita a cerimônia das velas, quando a gente se torna uma diretora, ou uma diretora nacional, né? A cerimônia das velas, que daí uma acende a vela da outra. E a gente vê que todas as chamas estão acesas. Por mais que eu passe a chama para outra, a minha não apaga, né? Então, é muito bonita essa forma de trabalhar. Hoje você Eu- tem quantas consultoras aí que no seu time? Elas ativas. Eu acho que não chega a 100, mas na equipe tem mais de 200, eu acho. Mas assim, não é a quantidade, é a frequência com que a pessoa está trabalhando, está fazendo, está enriquecendo a vida dela com esse negócio, está ganhando dinheiro, está transformando outras vidas com a beleza, está levando beleza.
É muito relativo essa questão de Claire, é o quantidade. seguinte, hoje a gente sabe, assim, e aqui no café a gente é bem tranquilo, bem transparente para fazer esse tipo de pergunta, porque não tem, vamos dizer, meias palavras, né? Aqui os nossos convidados, eles vêm aqui, são pessoas muito bem esclarecidas. Nós sabemos que hoje o seu marido é uma pessoa muito próspera, muito trabalhador, e ele teria condições de falar, cara, você não trabalha mais, fica aqui em casa, cuidando das nossas coisas. Ele já fez essa proposta para você? Essa é uma proposta que ele nunca vai me fazer para eu ficar em casa. Ele sabe que eu sou uma mulher de trabalho e que eu não ficaria em casa para fazer nada. Uhum. Ele sempre quer que eu diminua um pouco o meu trabalho, O ritmo. Se bem que eu não acho que eu trabalho muito, porque o que eu faço para mim é um prazer. Mas todo mundo que tá Quando a nessa gente faz o pegada que já- gosta, você não cansa, você não é trabalho. Quando você faz o que gosta, você não está trabalhando, né? Eu me divirto ganhando dinheiro. Quer dizer, eu ganho dinheiro enquanto me divirto. Então, é assim, o que ele às vezes ele quer que eu vou mais, acompanhar mais os negócios dele. Eu tenho procurado acompanhar mais. Mas, assim, eu sempre estou envolvida também com a questão de lavoura. Não vou lá plantar nada disso. Mas o que eu ajudo muito é na parte de humanizar as fazendas. Sim. É a questão de reforma, de casa, construção, melhorias. Sempre estou junto. O olhar Tanto- para o próximo, né? Isso. Tanto que o Eduardo, tudo que vai fazer lá, ele me pergunta, mãe, o que você acha de fazer isso? Me dá uma dica, como é que eu vou fazer isso? Então, tudo eu ajudo. Até na cor que vai pintar lá um galpão, eu que oriento e ajudo. Então, eu estou sempre dentro. Quando vai fazer um projeto de uma obra, construir alguma coisa na fazenda, eu sempre estou no meio, né? E- Pedreiro, dando dica, participando, ajudando. Eu puxei essa pergunta para dizer assim, o que te motiva? Que hoje a gente sabe que não é mais a questão financeira, né? Que graças a Deus e à sua dedicação, não é... Mas o que te motiva a continuar trabalhando? É uma pergunta que todo mundo me fala assim, você nem precisava trabalhar. Mas a gente, para se sentir vivo, para a gente se sentir bem, a gente tem que ter uma realização pessoal, profissional e sentir que está ajudando outras pessoas. E eu encontrei meu propósito na Mary Kay, de ajudar outras pessoas. E aí, que nem na loja, eu consigo dar emprego para 2, no máximo 3 emprego. Mas eu não consigo ajudar mais mulheres. Mas na Mary Kay eu consigo, é infinito. Quantas pessoas eu puder ajudar, melhor. Então, assim, não tem limite. E aí eu estou ajudando pessoas a se desenvolver. Então, ajudar outras pessoas a crescer. Isso te dá sentido para continuar. Com certeza, é uma coisa assim que... Faz você levantar de manhã e meter eu marcha. não vou abandonar assim, vou parar porque... Não é pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é bem-vindo, eu sempre fui muito independente. Não é errado, claro. Sempre fui muito independente, eu compro as minhas coisas, faço tudo, construo, tudo que eu faço é sempre com meu dinheiro, né? Claro, se eu precisar de apoio, meu marido nunca vai negar, ele sempre me ajuda, me apoia e tudo. Aliás, ele é muito companheiro mesmo. Então, assim, ele sabe que isso faz parte da minha vida, que tá dentro de mim, essa questão de trabalhar, de crescer, de produzir. Eu não sou uma mulher que poderia ficar improdutiva, não conseguiria. Com certeza. Porque ele me conheceu trabalhando, né? E eu sempre trabalhei e não é porque teria condições financeiras que eu iria parar, né? Não, com certeza, né? É que assim, se você quisesse viver patrocinada, né? Você, você viveria, Não, né? ele patrocinou só meu vestido quando eu desfilei lá para Rainha da Feçoja. Gente, lança aí, Rafa, uma pergunta aí que nós estamos caminhando pro final do app aí. Cara, assim do nada eu não consigo pensar nada. Então eu tô gostando demais da conversa.
No começo, quando a gente viu lá que você conheceu o seu marido na festa e tal, vocês paqueraram, casaram. Quando vocês casaram, você dava aula ainda. Sim, sim. Mas não tinha loja ainda, né? Eu falo assim, não, eu comecei depois que eu casei. Quando, por exemplo, teve algum momento assim, momentos que você já como casal, antes de ter as crianças, assim, que vocês tiveram que ralar bastante os dois juntos, assim, teve assim você lembra, tem alguma lembrança, assim? Não, a vida inteira a gente ralou, né? A gente trabalhou muito para ter o que tem. Teve momentos altos e baixos, teve perdas. Eu lembro que a empresa do meu marido uma vez foi roubada, né? Foi um assalto e isso foi um retrocesso de uns 10 anos de trabalho. Caramba. Só que não é uma coisa assim que a gente se deixa bater, sabe? Então, sempre vai existir. É os picos e vales da vida. Então, a gente tem que saber que isso vai acontecer, isso pode acontecer. E a gente sempre enfrentou de cabeça erguida, a gente sempre teve muita inteligência emocional para superar tudo. Meu marido é uma pessoa que tem muita inteligência emocional, ele tem muito equilíbrio emocional. Então, assim, ele nunca se desesperou por nada. E eu aprendi muito com ele, muito mesmo, porque ele é uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada. E eu cresci junto com ele. Sabe quando você cresce como pessoa? Sim. Então, assim, eu sempre me inspirei muito nele. Legal. Tanto que um dia eu me lembro sempre dos conselhos, assim, às vezes eu sempre peço opinião, dica quando vou fazer alguma coisa, né? Aí eu lembro que eu queria fazer o quarto dos meninos, fazer um quarto novo, reformar. Aí ele falou assim, Clairtes, mas o que você vai gastar ali, ele transforma em vaca, sabe? Boi. Uhum. Aí ele falou assim, a moeda de troca seria disso. Aí ele falou assim, mas se você gastar no quarto dos guri, isso vai ficar parado, isso não vai trazer retorno nenhum. Aí ele falou assim, já pensou, faz o cálculo. Esse dinheiro que eu vou gastar aqui, se eu comprar bezerro, daqui tantos anos, vamos ter tantas vacas, tantos boi, né? E realmente, aí eu não fiz, eu já estava com o projeto pronto. E eu não fiz. Aí depois com o dinheiro que eu ia ter gastado para reformar o quarto, eu reformei a casa inteira. Né? Caramba, cara. Vamos chamar o Busato aí para ele ensinar nós a investir em gado. Assim foi também quando eu fui para reformar minha loja, que eu quase derrubei a loja, fiz tudo novo, né? Foi na época que o Eduardo estava estudando na Nova Zelândia. Ele estava estudando fora. Não, na Austrália. Nova Zelândia. Ele estava morando fora. Eu reformei a loja. E aí, antes disso, eu já tinha embalado, eu queria começar a reforma. Ele falou assim, quanto você tem guardado? Daí eu falei... Aí ele falou, Clairtes, não começa que você não vai dar conta de terminar. Aí, na época, eu estava pagando um consórcio. E quando saiu o consórcio, eu peguei o dinheiro. É a carta de crédito que fala, né? Peguei o dinheiro, juntei com minhas economias, aí eu fui fazer a reforma. E paguei tudo. Ficou um pouquinho coisa para trás que eu ainda parcelei. Eu acho que era só os vidros das vitrines, que eu tirei tudo. Eu coloquei vidro... como é que fala? Vidro temperado, que antes era vidro comum, quando eu comprei lá, né? Então, assim, eu sempre ouço muito ele, porque ele é um cara muito centrado e aconselha. Mentor dentro de casa ali, né? Porque sem querer tocar no coração do Netão, né? Que a gente anda comentando bastante sobre como a pessoa quando casa e né, escolhe bem, né? Porque o povo tem que também escolher direito, né? O companheiro que vai ficar o resto da vida, né? Se você realmente quer ter um casamento. Porque, na verdade, assim, eu acho que nós tivemos uma vivência muito parecida. Ele veio da roça, veio lá do interior, de uma família muito grande, eram 10 irmãos. E eu também vim do mesmo... ambiente. E aí a gente passou pelas mesmas dificuldades, passou pelos mesmos perrengues e tudo. E aí a gente deu muito certo porque conhece a vivência de um e de outro. Ele veio do Rio Grande do Sul também. Só que a cidade dele é Frederico Westphalen, a minha é Alecrim. De uma cidade para outra tem 240 quilômetros de distância. Só que a gente foi se encontrar a 1.200 quilômetros. Quer dizer, estava escrito, né? Era para ser. Clairtes, é o seguinte, só para você entender, março, né, mês das mulheres, nosso último episódio do mês, né? Sim.
Então, estamos finalizando aqui com uma baita de uma mulher, vamos dizer assim, que a gente está tendo o privilégio de conhecer. Mas eu queria que essa baita mulher aqui deixasse um conselho para as mulheres. O que observar num homem de valor? Para se juntarem e formar uma família. Eu sei que tem muitas mulheres que têm esse desejo no coração de ter uma família, de ter filhos, de trabalhar junto, de crescer junto. Então, o que a Clairtz falaria para essas mulheres que estão aí solteiras, vamos dizer assim, esperando encontrar ou buscando encontrar alguém para formar uma família? Que seria esse conselho que a Clairtz daria para essas mulheres buscar um homem de valor? Olhar sempre para a essência da pessoa, né? Então, assim, ver a família, a criação, né? E a essência, o verdadeiro eu da pessoa, né? Porque bens materiais, isso tudo acaba. Não adianta procurar um marido rico, um homem rico. Tem muita mulher que fala assim, eu quero casar com um homem rico. Tem que ser rico de valor. Uau! Rico de valor. Porque aí você conquista tudo. Porque você, com seus valores e valores da outra pessoa, isso estando em conexão, você vai longe. Conquista o que você quiser, prospera. E aí você cria os seus filhos também da mesma forma, com valores, baseado em princípios bíblicos, né, com valores, e aí a família não tem como dar errado, né? Caramba, hein? Olha aí, mano. Isso daqui não tava combinado não, viu, gente? Vocês viram aí, namorado? Vocês estão solteiros aí, né? Pega essa dica de uma mulher que tem 35 anos de casado, homem com princípio, com valor, observa a família. Xandó, mas tá difícil. É difícil mesmo. Fosse fácil, achava na esquina, né? Então, o mês das mulheres aí, deixando um baita de um conselho valiosíssimo para as mulheres que estão querendo formar uma família, né? Netão, estamos chegando aí pro final do nosso app. E eu teria muito mais perguntas aqui para fazer para ela. Se alguém de vocês quiser, ou lança brava. Antes de lançar brava, será que você consegue falar alguma coisa em alemão aí para nós ter registrado a Clairtz falando em alemão aí? Esse conselho, fala esse conselho em alemão aí, fala pra Eu posso me despedir em alemão. Claro, legal. Então deixa deixa pro final, então. Deixa falar boa noite, né? Falar Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. O que significa? Até nos ver mais. Até a próxima, ou até nos ver novamente. Auf Wiedersehen. Legal. Fala aí, Neto. Não, eu tenho mais uma pergunta para ela. Claro. Que ela falou assim, que a vida da gente é feita de ciclos, né? Uma hora a gente tá lá embaixo, outra hora a gente tá lá em cima, né? Picos e vales, como você bem mencionou. Uhum. Baseando no que você falou, o que você taxaria como sucesso ou fracasso? Sucesso. Muita gente acha que sucesso é ganhar dinheiro. Não é. Sucesso é ser feliz naquilo que você está fazendo. Sucesso é você contribuir com os outros, aquilo que você quer para você desejar para os outros. E você está fazendo com leveza. Aquilo que você faz te deixa feliz. Felicidade é sucesso. Não importa se você é muito humilde, muito pobre, ou se você é muito rico. Se você for feliz, você é uma pessoa de sucesso. Então, o sucesso não se atribui a bens materiais. E nem status. Não. Então, fracasso é quando a pessoa desiste. Quando ela desiste de ser o que ela gostaria de ser, quando ela desiste de viver, ou quando ela põe as expectativas dela nos outros e acha que fica no vitimismo. Isso é o maior fracasso do ser humano, é se vitimizar, achando que o mundo não deu oportunidades, achando que não teve oportunidade na vida ou que os outros não contribuíram. Não tem essa. Aí é uma pessoa que fica se vitimizando, ela nunca vai crescer. Vai em busca daquilo que você quer, conquiste, trabalhe, vai atrás e nunca desista. Esse é o recado que eu poderia dar, né?
que a gente só tem sucesso se a gente quiser. E Deus colocou tudo à nossa disposição. Ele deu tudo para nós, colocou a gente no mundo e falou, tá pronto, tá tudo aí para você. Aproveita, faça por merecer. E se você não fizer, ninguém vai fazer, porque Deus já fez por nós. Caramba. Ele fez tudo, menos a sua parte. Caramba! Essa frase é Nossa, muito Precisa de outra pergunta pra encerrar? Esse aí, meu Deus, Caramba. braba demais, hein? Essa mulher é braba mesmo, hein? Vai, Netão, lança a última pergunta aí pra ela, hein? Clairtz, você mesmo estava falando questão sobre valores, sobre princípio, de achar o homem certo, né? Que tem toda essa questão de valores, princípios, de você olhar para dentro de si mesmo e tudo mais, de você olhar a essência. Baseado no que você falou, quem é Clairtz, por esse olhar de essência? A Clairtz, meu Deus, como é que eu vou explicar? Eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui, lá na roça, na faculdade, como empresária, como mãe, mulher, esposa, como diretora Mary Kay, como consultora, eu sempre fui a mesma. Então, é manter a mesma essência de sempre, ter aquela índole boa, os princípios que eu aprendi em casa, os valores trazer junto. Então, sempre levar com você, onde você for, não importa aonde você estiver e não importa com quem. Manter sempre esses valores e os princípios. Então, essa é a Clairtz, eu sempre sou a mesma. Sempre fui a mesma e continuo a mesma. Embora tenha trabalhado, conquistado muitas coisas, mas a minha essência continua a mesma. De mulher com princípios. Legal. Rafa, suas considerações aí do app aí, Rafa. Eu gostei demais. Igual ela mesma comentou, né? Eu era amigo do filho dela, a gente teve uma infância junto aí, estudamos junto um bom tempo. E mesmo assim, às vezes eu estando perto do Eduardo, assim, eu nunca não conhecia a Clairtz, né? Até porque quando eu era pequeno, você não liga muito para essas coisas. E eu conheço, acho que a mesma Clairtz que todo mundo conhece, né? Que é a Clairtz... Empresária do carro rosa, a Clairtz que também é a esposa do Busato, e assim, foi muito bacana demais saber que você, além de empresária, é uma mulher da roça que dá conta de matar um frango, isso aí, né? E eu fiquei... Sei plantar, colher, eu sou da época que plantava na matraca, colhia com a foice, tudo isso eu aprendi. Então, assim, não me assusto de nenhum trabalho. E né? eu fiquei feliz demais de estar aqui hoje. Eu esqueci de falar que eu sou vó, né? Tenho um casal de netos e também faço minha parte de vó também. Brinco de casinha com minha netinha. Ela também gosta de ir lá no meu camarim para se maquiar, adora maquiagem. Legal. Então, assim, de tudo um pouco. A gente tem que aprender a dosar a vida, porque a vida é uma roda, né? Se você se dedica muito para uma coisa e pouco para outra, essa roda não gira, né? Então, a roda da vida tem que girar. E você tem que aprender a dosar tudo. Eu nunca deixei de viajar, nunca deixei de passear, de sair por causa de filho, por causa disso, ou por causa do trabalho. Então, a gente viaja muito, sempre saiu muito. Os filhos nunca me atrapalharam em nada, pelo contrário, a gente sempre fez todos os programas juntos, sempre viajou. E aí eu sempre falo, os filhos vêm depois da gente, depois dos pais, né? Eu vim primeiro, então eles entram no ritmo da gente. Eu não vou abandonar minha vida de empreendedora, minha vida de empresária, de mulher, do meu sonho de trabalhar por causa de filhos. Os filhos é uma benção, né? Não é os filhos nunca foram um atrapalho, nunca abandonei minha vida em setor nenhum por causa de filhos. E sempre levei junto, eu arrumava com quem deixar, e olha, foram muito bem criados. Eu acredito que assim, você conhece, né, os meus filhos. O Eduardo, mais ou menos. Sabe porque ele vai assistir, que não, mas... Osmar Neto, suas considerações finais aí do app. O grande insight que eu tiro hoje, de toda a história que ela falou, na verdade são vários, mas uma coisa que a gente não dá tanta importância é dar valor nas pequenas coisas. Porque a infância dela também foi uma infância, não falando que foi sofrido, é isso aí, mas
Tudo foi feito, tudo foi produzido, tudo foi feito com a própria mão. E você, às vezes, trabalhar o ano inteiro para ganhar um sorvete, né? Então, sim, dar valor das pequenas coisas, né? Porque, assim, e outra, você comemorar essas pequenas coisas. Que a gente tende a mais dar importância à derrota do que à vitória. Então, a gente acaba desistindo muito rápido porque a gente dá mais valor às coisas negativas. E ao contrário, quando você realmente você é positivo e você conquista algo e você comemora aquilo, a sua confiança vai aumentando, né? E ela falou a questão do propósito dela também. Tanto quando ela fazia as festas, quando ela foi para o Mary Kay, foi o mesmo, que era transformar a vida das pessoas. Né? Sim. Você entregar um produto, mas que você realmente que você realmente gostava de ver. Era o brilho no olhar das pessoas, né? De ter uma festa que você nunca teve, né? É. Você levar aquele sonho para um pai de uma criança que estava fazendo uma festa com um filho, um casamento, né? E você também carregou isso para Mary Kay. Então, assim, os propósitos, na verdade, foram o mesmo, né? Sim. Tanto que, quando eu fazia decoração de festa, eu podia ter 4, 5, até 7 festas no mesmo final de semana. Mas para cada pessoa, aquela festa era única. Então, eu tinha que fazer o melhor para aquela festa. Porque aquele casamento, aquele aniversário, era único para aquela pessoa. Não importava para ela quantas festas eu tinha para fazer. Então, eu sempre tive esse olhar muito humano, o lado humano de cada pessoa, né? As minhas considerações, cara, é o seguinte, conversando com você aqui, né, eu trouxe um conselho, carrego para comigo isso, o exemplo do meu avô. Eu fui criado por ele, né, na minha referência de pai, e algumas coisas que ele fez, e eu visualizando ele, eu acabei vendo que aquilo traz muito sentido quando eu tive o privilégio de estar com você aqui hoje. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha filhos. Quando você voltou lá na escola, que você viu as árvores plantadas, falei, cara, eu já plantei uma árvore, plantei um pé de limão. E já tenho 2 filhas. Falta escrever um livro. Mas eu acredito que você precisa escrever. Precisa não. Eu estou diante de uma mulher que escreveu a sua história. E nos mínimos detalhes. Construindo cada dia um tijolinho. E mais, a sua construção foi tão bem fundamentada que ela cresceu e se expandiu. E várias outras pessoas estão debaixo dessa fundação. Que você traz sombra, traz esperança, traz um olhar para o futuro, para pessoas que não tinham nada. Então hoje eu estou com o privilégio de estar com uma pessoa aqui que realmente veio para essa terra para fazer a diferença. E em tudo que fez o seu melhor. E acredito que até o fim dos seus dias você vai continuar fazendo o seu melhor. Porque agora mudou a chave, se você é vó, está numa outra etapa. E para mim, eu levo de exemplo essa roda da vida. Porque eu também preciso desacelerar, eu preciso também dosar esse tempo. E estou tendo um conselho de uma pessoa que viveu mais do que eu e vou levar isso para o resto da minha vida. Esse conselho que você deixou aqui hoje. Gostou de estar aqui com a gente? O que você achou? Nossa, não dá vontade de ir embora, não. Muito gostoso bater um papo com vocês, muito legal. Essa troca de informação, né? Porque a gente expor assim a vida da gente, na verdade não é expor, é você mostrar o que você é de verdade. Compartilhar, isso. Compartilhar a vida, que muita gente não conhece. As pessoas conhecem a Clairtys já empresária, a Clairtys pronta, né? Mas não sabe o quanto a gente batalhou, trabalhou para chegar onde chegou. Porque hoje em dia, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem tudo para ontem e acham que o sucesso tem que vir assim rapidão. E não é. Isso é uma construção. E a gente tem que viver todo esse momento, a trajetória. Curtir essa trajetória até chegar aonde você quer. Você tem que ter um foco. E aí você trabalha para conquistar, chegar naquele foco. Só que realizou, tem que ter outra meta. Porque senão cai na rotina, você não tem mais um objetivo. E muitas vezes, eu vejo entre os jovens, é a falta de objetivo que faz a vida ficar sem graça e virar um fracasso. Então, é a falta de objetivo. Tem que ter objetivos na vida.
Você tem que ter. E trabalhar para aquilo ali. Caramba, mulher não para de dar conselho aqui, né, cara? Bacana. Pessoal, o que a nossa convidada merece? Uma salva de palmas, né? Obrigada. Falta o tchau agora, o tchau. O tchau em alemão. Manda um tchau aí pra galera em alemão. Tschüss. Pessoal, estamos encerrando o episódio 77. Nos siga nas redes sociais. Né? Aqui tem um QR Code aqui no canto, aqui, faça a sua doação para as associações que nós apoiamos aqui na cidade de Maracaju. A MAP e a MAPEC, uma das duas, vai estar ali. Então, tira esse escorpião do bolso e ajuda as pessoas aí. Um abraço e até mais. Valeu, valeu.